né? Começando aí nossa última aula, né, de processamento digital de sinais. Então, só para relembrar a todos, né, na próxima semana, terça-feira, nós vamos ter uma atividade de revisão. Vai ser um simulado, né, com a prova de PDS a segunda prova de PDS do semestre passado. E depois, na próxima quinta, nós teremos a nossa segunda avaliação nos mesmos moldes da primeira, feita no Grader, né, das 8 da manhã até a meia-noite, com infinitas possibilidades de submissão, né, tudo exatamente nos mesmos moldes. A ideia é que até as primeiras horas da manhã de sexta-feira, né, eu já fiz todos os lançamentos no sistema acadêmico, no Moodle, já vai estar tudo atualizado. Quem foi aprovado, né, parabéns, bom descanso. Quem aí porventura ficar ainda em recuperação, né, nós teremos mais uma semana aí com uma nova atividade de revisão e atividade de recuperação na quinta-feira daqui 15 dias. Então é uma rotina bem simples aí para as nossas atividades. Só lembrando que, diferentemente do que eu costumava fazer nos semestres anteriores, durante o ensino presencial, agora no ensino remoto a minha recuperação também está no formato de substitutivo, né? Então a recuperação ela vai substituir a menor nota das duas avaliações. Lembrando que ela não substitui a nota das avaliações continuadas, só da prova 1 ou da prova 2. Então, já vamos passar aqui para o material da aula de hoje. Pessoal, hoje nós vamos terminar aí as nossas duas aulas de teoria da amostragem, onde a gente vai estudar um pouquinho mais detalhe o resultado da reconstrução. Então, pessoal, o procedimento de amostragem, né, é quando eu pego um sinal analógico, um sinal no tempo contínuo, e vou representar ele através de um sinal digital, né, com amostras no tempo discreto. O processo de reconstrução é o caminho contrário, onde eu vou tomar essas amostras, né, do tempo discreto, o sinal digital, e vou reconstruir um sinal contínuo, né? Vou tomar aí deles um sinal analógico. Como apresentação da teoria, pessoal, vou trazer aqui para vocês, né, um filtro ideal de reconstrução. Na aula passada eu cheguei a discutir com vocês, né, que a reconstrução pode ser entendida como um simples filtro passa-baixo, e para simplificar bastante a nossa análise teórica, vou fazer um filtro passa-baixo ideal. Então reparem aqui que eu tenho um filtro passa-baixo ideal, usando a função pulso retangular. Essa função pulso retangular gera um pulso de largura 1, né, de menos meio a mais meio, aqui dado em hertz, e de amplitude unitária. Então aqui eu tenho, né, um filtro passa-baixa ideal com a frequência de corte em meio hertz. Repare que ele não é normalizado, né? Normalizado ele teria uma frequência de corte em 1 radiano por segundo. Meio hertz é diferente de 1 radiano por segundo. Então, tendo esse filtro ideal, a gente sabe que a transformada inversa de Fourier de um pulso retangular é um pulso sinc. Isso é algo que a gente também viu na aula passada. Então, transformada inversa de Fourier, seno de π vezes t dividido por π vezes t, que é aquele pulso sinc que nós vimos na aula anterior. Então, tem aqui o meu filtro ideal, né? Reparem que é o filtro com a resposta impulsiva vai de menos infinito até mais infinito. Então, ele é não causal, né? O que a gente tem com aquelas aproximações de Butterworth, Chebyshev, elíptico, são aproximações desse cara aqui, só que com a parte à esquerda de zero zerada, né? Ele é zero para um tempo à esquerda de zero. Então, aproximações causais, obviamente, vão ficar diferentes aqui da resposta ideal, mas, né, tem a vantagem de ser fisicamente realizáveis. Então, a ideia basicamente é, eu pego as amostras, né, do meu sinal discreto
convoluo com esse pulso sync e isso vai reconstruir o meu filtro, o meu sinal analógico. Desculpem. A gente percebe aqui que o pulso sync tem uma característica bem simples, ó, que todo cruzamento com um tempo inteiro, ele está em zero. Reparem, para todos os valores de tempo inteiro, né, aqui ele tem uma escala que está indo de 2 em 2, mas a gente percebe aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele sempre cruza em zero, exceto no zero. No zero ele vale 1. Então esse é o pulso sync normalizado. Aí o que acontece, pessoal? É um resultado direto da aula anterior. Nós vimos que se a frequência de amostragem for suficientemente alta, ou seja, maior do que 2 vezes a máxima frequência presente no sinal, a gente viu que o espectro do sinal amostrado, que está aqui em azul, o meu x de f, ele se torna periódico e eles têm cópias que estão separadas, que não se sobrepõem em sua parte não nula. Então aqui eu tenho aquele espectro de novo, que é aquele pulso triangular. E aqui eu percebo, ó, meu sinal tem um espectro que está indo de menos 1 a 1 Hz, né, uma banda de 1 Hz, então, do meu sinal. E aí eu fiz uma amostragem em 3 Hz, né, porque eu percebo aqui que ele coloca outras cópias nos múltiplos de 3 Hz. Então, aqui eu estou fazendo um gráfico, né, que eu estou olhando só de menos 5 a 5, eu percebo as cópias centradas em menos 3, 0 e 3. Qual é a ideia? A ideia é, se eu pego um filtro passa baixa, aí por hora vamos pensar num filtro ideal. Então eu tenho um filtro ideal passa baixa aqui, com ganho de T. Repare que aqui eu deixei as coisas bem claras, ó, como eu usei uma frequência de amostragem de 3 Hz, o meu período é de 1 sobre 3. Reparem que o meu pulso retangular da cópia dos espectros ficou com amplitude 3. Basta eu fazer um filtro passa baixa com um ganho de 1/3, essa função em vermelho aqui, com frequência de corte dada pela frequência de amostragem dividido por 2, ou seja, aqui eu tenho, né, a frequência de amostragem é 3, aqui eu percebo que o corte está em 1.5, mais ou menos 1.5. Se eu multiplicar x de f por h de f, eu tenho uma saída, y de f, que vai ser somente o espectro central, né? Multipliquei esses caras aqui e o resultado é justamente aquele pulso triangular do sinal original. Ele tem espectro de menos 1 a 1 Hz e a amplitude vai até 1 no 0 Hz. Ou seja, eu recupero exatamente o espectro do sinal original. E aí eu percebo que entre as amostras que eu tinha, que aqui estão em azul, né, do pulso sync amostrado em 3 Hz, e o sinal reconstruído, y de t, eu estou reconstruindo exatamente aquele sync ao quadrado, que era o sinal que eu tinha originalmente, que é o sinal cujo espectro é um pulso triangular. Então percebam aí que tem um espaço para confusão, porque o pulso retangular é o do filtro, da reconstrução. O sync é a resposta impulsiva do filtro. O meu sinal, que tem o espectro como um pulso triangular, né, o sinal em si é um sync ao quadrado, né? Então, está próximo aí, mas esses são o sinal padrão que a gente usa para apresentar essa aula, por causa da simplicidade da análise. A gente não precisa se envolver num cálculo mais aprofundado, dá para fazer por simples inspeção. Agora, o que acontece quando a amostragem é feita de forma incorreta, né? Da aula passada vocês vão ver que a gente usou um exemplo onde a frequência de amostragem era de 1.6 Hz. Agora o que acontece? Com 1.6 Hz, se eu olhar aqui do mesmo menos 5 a 5 Hz,
as cópias do espectro se sobrepõem. E a hora que eu faço um filtro ideal, né, com ganho 1/t e frequência de corte, né, da frequência de amostragem dividido por 2, ou seja, frequência de corte em 0,8, a hora que eu tomo esse x de f, que é o espectro do meu sinal amostrado, e multiplico pelo filtro passa-baixas ideal, que é esse pulso retangular aqui, o resultado, y de f, é esse espectro. Esse espectro aqui a gente percebe claramente que ele não é o espectro do sinal original. Ele não é um pulso triangular. Ele tem uma parte aqui que é zero, que não era para ser zero, né, entre o -1 e o -0,8, e depois entre o 0,8 e o 1, era para ter um espectro linear aqui, ele não tem. E outra parte aqui, onde ele é para ser uma simples rampa, né, crescente e decrescente, ele ficou um pedaço aqui como um pulso retangular. Esse é o espectro do sinal que eu vou reconstruir a partir das amostras. Fazendo a transformada inversa de Fourier, pessoal, ou seja, pegando as amostras e olhando a reconstrução desse filtro ideal, a gente percebe, ó, o sinal ele é parecido, mas aí a gente realmente olha, comparando com o que ele deveria ser, ó, ele deveria ser isso aqui, um sinc ao quadrado, repara. Ele toca o zero, mas ele nunca cruza, ele não tem valores negativos, né? E ele tem nos valores inteiros, né, para os índices inteiros no tempo, a gente repara que ele está sempre em zero, ele está sempre batendo no zero ali, porque ele é um sinc ao quadrado. E aqui, a hora que a gente reconstrói o sinal a partir desse pequeno número de amostras, com uma taxa que não respeita lá a taxa de Nyquist, né, que é maior do que o dobro da máxima frequência, eu percebo que o meu sinal, ó, nos múltiplos inteiros, né, para tempos inteiros, ele não está em zero, o sinal não é estritamente positivo, ele está aqui com excursões negativas, ou seja, essa distorção que eu tenho entre esse sinal recuperado e esse outro sinal não é um problema, pessoal, da conversão digital analógica. Isso não é uma limitação da reconstrução. A reconstrução foi feita corretamente em ambos os casos, mas aqui nós não voltamos ao sinal original porque eu tinha muito pouca amostra, né? Eu não tinha as amostras suficientes para representar o sinal. A diferença que eu estou observando aqui entre esse sinal oscilatório reconstruído aqui e o pulso sinc ao quadrado que ele deveria ser, esse é o efeito da distorção pelo aliasing. Então aqui a gente percebe claramente como essa distorção ela é bastante severa. Ó, mesmo num sinal com uma estrutura bastante previsível, como o pulso sinc ao quadrado, ó, ele muda a excursão do sinal. De novo, ele era para ser só positivo, ele está aqui com valores negativos. Ele muda os pontos onde cruza pelo zero, ou seja, ele muda o formato do sinal. Então a distorção por aliasing é algo que é bastante severa em termos de qualidade do sinal. Se é um sinal de áudio, por exemplo, que eu estou reconstruindo, a reprodução dele fica ininteligível, né? A gente simplesmente não consegue observar uma pessoa falando, nós não vamos conseguir reconhecer, né, quais palavras estavam sendo ditas. Então é uma distorção bastante severa, é uma perda irremediável, né, ou irreversível, melhor dizendo, das informações contidas no sinal. Obviamente, pessoal, que aqui eu estou apresentando a teoria num contexto de filtros ideais. Então, para o cálculo teórico, ele simplifica bastante a coisa, só que na prática a gente sabe que eu não tenho esses filtros aqui ideais quadradinhos. E é por isso, pessoal, essa figura fica melhor explicar, da importância da separação das cópias. Reparem aqui,
eu tenho um filtro ideal, então para ele é tranquilo, só que isso eu não consigo fazer na prática. Eu tinha aqui de 1 a 2 Hz para fazer o corte, e ele fez um corte abrupto em 1.5 Hz. Com um filtro real, uma aproximação real daquelas que a gente estudou, eu sei que isso aqui vai ser uma curva suave, eu não vou ter esse degrau abrupto, eu vou ter um decaimento suave, para que eu possa manter essa resposta o mais constante possível, enquanto eu ainda estiver na banda do sinal, e fazer ele cair em zero nesse espaço aqui onde eu não deveria ter nada, eu preciso garantir que essa separação aqui seja a maior possível. Por quê? Mesmo um filtro de Butterworth, que é maximamente plano na banda de passagem, ele só dá 0 dB exatamente aqui na origem. Conforme eu me afasto da origem, o ganho dele já vai ficando menor do que 0 dB. Ele vai cair até o menos RP que eu escolhi. Isso vai causar uma certa equalização na magnitude do meu sinal. Vai ter uma certa diferença do sinal reproduzido no final. Mas a gente pode fazer essa diferença tão pequena quanto possível aí, tecnicamente. O problema é garantir que essas outras cópias do espectro aqui já estejam numa região onde a atenuação é bastante alta, onde eu vou ter um ganho de menos 60 decibéis ou menor, que daí eu divido isso daqui em 1000 vezes, em relação à cópia original. A ideia é matar essas outras cópias para garantir que a reconstrução, dada aqui em Y de T em laranja, seja fiel ao meu sinal original e não o que acontece aqui embaixo. Que eu tenho algo que grosseiramente ainda lembra o meu sinal original, afinal tem as amostras ali ditando o seu formato geral, mas a gente realmente percebe que muito da informação foi perdida. O formato específico e os cruzamentos por zero já não são mais os que originalmente a gente tinha definido. Então, o resultado que a gente tem desse processo de amostragem e reconstrução é que, embora o teorema da amostragem peça para que a gente garanta uma frequência de amostragem 2 vezes maior do que a máxima frequência presente no sinal, na prática a gente usa valores muito maiores que esse. Na prática, o que a gente tem hoje em tecnologia digital nos permite usar valores que são expressivamente maiores do que a taxa de Nyquist. Ou seja, valores aí 10 vezes maiores do que a taxa de Nyquist, às vezes até 100 vezes maiores. Isso é chamado de sobreamostragem ou às vezes até superamostragem. De novo, por que a gente faz isso? A gente faz isso porque a superamostragem simplifica muito os requisitos para eu implementar um filtro anti-aliasing, que é o filtro passa-baixa que eu preciso inserir antes da amostragem do meu sinal. E também simplifica muito o filtro de reconstrução, que é um filtro passa-baixa que eu preciso colocar para fazer essa operação que nós estamos vendo na aula de hoje. Ao invés de um filtro de altíssima ordem que aproxima esse filtro ideal, eu posso usar um filtro de ordem relativamente baixa, porque essa banda de transição que eu vou ter aqui, ela é bastante larga em relação à banda do meu sinal. Então eu consigo resolver isso com soluções de baixa ordem e aí obviamente um circuito fácil de implementar. Beleza, pessoal? Dúvidas? Pessoal,
Hoje, esse finalzinho, essa última aula, um conteúdo bem curto, bem simples de apresentar. Eu vou permanecer online o resto da aula aí para já, quem quiser tirar dúvidas e tudo mais, a gente já vai poder tirar. Na terça-feira, nós teremos então nossa atividade de revisão. Quinta-feira, a prova. O horário de PA, na quarta-feira da semana que vem, vai ser o normal, mesmo funcionamento, das 15h50 às 17h30. Para quem não puder tirar as dúvidas que possa ter em qualquer um desses horários, eu fico aguardando o contato de e-mail de vocês para a gente poder marcar um horário específico de atendimento. Mas de uma forma geral, pessoal, queria aí agradecer todo mundo que acompanhou a disciplina no decorrer do semestre. Eu sei que não é fácil, né, que chega um momento, e acho que esse momento já chegou aí para todo mundo, que ninguém aguenta mais a aula online e tudo mais, mas queria agradecer as pessoas que não permitiram aqui que a gente tivesse ainda um mínimo de interação, ao invés de eu fazer um monólogo aí só para o computador. Beleza? Boa tarde, pessoal. Bons estudos e até semana que vem.